bom? Hein? Irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Esta semana eu fui impactado novamente com essa passagem. É claro que eu já falei diversas vezes sobre esse texto, mas todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico impactado com esse texto. E eu tenho o costume de ler, pelo menos o Novo Testamento, uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano eu leio o Novo Testamento e algumas passagens do Velho Testamento. É claro que eu estou lendo continuamente, eu estou dizendo de forma contínua. E essa semana coube que eu passei por essa passagem novamente lendo. E essa passagem dos talentos ela é muito forte, porque ela descreve o reino dos céus, a semelhança que há no reino dos céus. Mas para que nós venhamos entender a força dessa passagem, nós precisamos ler todo o capítulo 25. Porque o capítulo 25, Jesus narra 3 histórias. A primeira história começa Jesus dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? 5 prudentes e 5 imprudentes. E por que elas são? Qual é a diferença das prudentes para as imprudentes? As prudentes é aquelas que levaram azeite de sobra. As imprudentes é aquelas que saíram somente com a lâmpada. Quando acabou o azeite da lamparina, apagou-se a lamparina e elas não tinham mais combustível para alimentar o fogo das lamparinas. Quando o noivo chega, as imprudentes, que havia acabado o seu azeite, perguntam então para aquelas que eram prudentes se elas poderiam emprestar. Pergunta então para as prudentes se elas poderiam emprestar azeite. E elas eram tão prudentes que elas levaram azeite de sobra e elas disseram: nós não vamos emprestar, para que não falte também a nós. Nós somos prudentes. A segunda história, Jesus diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que vai fazer uma longa viagem. E ele pega os seus recursos, divide proporcionalmente, e ele distribui segundo a capacidade de cada um. Os seus talentos são 5, são 8. Então ele chama um, entrega 5, porque ele tinha capacidade de gerir, de cuidar e de administrar aqueles 5. Ele chama o outro, entrega 2, porque aquele homem tinha capacidade de gerar, de administrar aqueles 2. Ele chamou um terceiro que concedeu um único talento. E Jesus também conta a terceira história do capítulo 25. E ele diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em glória, ele vai chamar as pessoas para acertar contas. Colocarão uns à direita e outros à esquerda. Os que ficarem à esquerda serão aqueles que serão lançados no inferno. E por que serão lançados no inferno? E ele conclui dizendo: porque eu estive doente e não foste me ver. Eu estive aprisionado e não foste me visitar. Eu tive fome e não me deste comer. Estive nu e vocês não se importaram. E então aqueles que serão lançados no fogo do inferno, porque não tiveram atitude, perguntarão para Jesus: mas quando nós não fizemos isso? E Jesus disse: quando vocês não fizestes a um desses pequeninos. Porque quando fizestes a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Então Jesus direcionará aquele grupo que está à direita e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e recebei aquilo que está preparado desde a eternidade para vocês. E eles vão perguntar: mas Senhor, o que nós fizemos para merecer o céu, a eternidade de glória? E ele falou: porque eu estive preso e vocês fossem me ver, eu estive nu e vocês me deste, me deu veste para cobrir, estive fome e vocês me deram alimento. E eles perguntaram: mas quando nós fizemos isso? E a conclusão é: quando fizeste a um desses. Para nós entendermos o poder da parábola dos talentos, nós precisamos ver a conexão na parábola das virgens prudentes e também do acerto de contas. Irmãos, o versículo de número 15 diz assim: dividindo, versículo 14: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem
Ele reuniu os seus servos e lhe confiou o seu dinheiro, ou entregou os seus talentos. Eu quero que você entenda a força dessa passagem. Eu estava pregando na sede. Eu disse que no meio da igreja, que eu falo coisas às vezes pregando, e é necessário que eu venha comprovar com os versículos bíblicos, porque cada vez mais a igreja está se tornando analfabeta, biblicamente falando. As pessoas estão lendo cada vez menos, e quando lê, não consegue absorver ou verificar a profundidade daquilo que está escrito. E nos cultos, os pregadores, geralmente, eles escolhem temas para causar, para provocar, para gerar um entusiasmo. E às vezes não vão fazer uma exegese, não vão fazer uma interpretação correta daquela passagem. E eu quero que você interprete esse texto junto comigo para você entender a força dessa passagem. Olha o versículo, vou ler com você novamente. O reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos e confiou, ele deu, ele entregou. Ele deu os talentos. Não é que ele daria, não é que ele pensou, não, ele chamou os seus servos. E segundo a capacidade de cada um, ele deu. Ele concedeu a uns 5, a outros 2 e a outros 1. Depois ele faz essa longa viagem. E aqueles que receberam o talento tinham a responsabilidade de cuidar e de administrar esses talentos. Os irmãos estão me entendendo até aqui? Irmãos, isso aqui fala diretamente conosco. Nós recebemos os talentos da parte de Deus. É claro que cada um de nós temos uma capacidade. Alguns de nós são mais habilidosos, têm mais capacidade, têm mais condições e recebem mais. Outros não são tão habilidosos, recebem menos. A questão não está em quanto você recebeu, mas naquilo que você fez com aquilo que você recebeu. Você entendeu o que eu disse aqui nessa noite? O X da questão não está na quantidade, mas naquilo que você fez. Eu quero que você entenda de forma que eu fui impactado nessa palavra. Irmãos, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu aceitei a Jesus, junto comigo vieram mais ou menos 14 a 20 jovens. E no meio daquela mocidade, de 20 jovens, 4 jovens gostavam de ler a palavra e de pregar a palavra. Os outros gostavam de cantar, gostavam de louvar. Eu queria cantar também, mas desafinado, desentoado, não conseguia pegar nada. Isso há mais de 20 anos atrás, há 25 anos atrás. E daqueles que pregavam, nós nos juntamos aos obreiros da igreja. E você sabe quem era o pior pregador da igreja? Era eu. O pior pregador da igreja era eu. Os outros tinham uma facilidade tão grande para pregar, para falar, para louvar, para exaltar. Quando eu pegava o microfone, você ouvia os mosquitos andando no meio da igreja. Mas quando o Fábio começava a pregar, o fogo caía. Quando o Cleiton começava a compartilhar a palavra, Deus batizava com o Espírito Santo. Quando era o Eliano derramado, não era fogo puro. Mas quando eu pegava o microfone, parece que você ouvia os mosquitos voando dentro da igreja. Quantas vezes eu questionei se realmente eu havia recebido o dom da palavra? Quantas vezes eu orei dizendo: Senhor, eu acredito que eu não fui chamado para o ministério da palavra, mas eu nunca pedi uma única oportunidade sequer para o homem. Eu sempre disse para Deus que eu estava na posição e que Deus poderia me usar como Ele quisesse, quando Ele quisesse e onde Ele quisesse, mas Ele só me usaria se essa oportunidade viesse, aleluia, da parte dEle. Ou seja, eu jamais iria atrás de alguém para pedir uma única oportunidade. E faz mais de 25 anos que eu prego a palavra de Deus, às vezes 4, 5 vezes na semana. Por que, pastor, o senhor prega? Porque a oportunidade vem da parte
Os outros tinham tanta graça, não você. Receberam mais do que eu. Mas você sabe o que eles fizeram? Não administraram aquilo que receberam. Meu irmão, todos nós que estamos aqui recebemos algo da parte de Deus. O texto aqui diz que esse talento é dinheiro. Nós podemos falar sobre dons naturais, espirituais. Nós podemos usar esses talentos como oportunidades. Seja o que for a sua forma de interpretação, você precisa entender que você recebeu algo da parte de Deus. Agora, a forma que você vai usar, aí depende de você, da sua responsabilidade, do seu comprometimento. Falando ainda de mim, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu passei a ter uma fome, uma sede tão grande da palavra, que eu lia a palavra de manhã, de tarde, de noite. Eu lia a palavra de manhã, de tarde, de noite. Quantas vezes a minha mãe chegava no meu quarto, eu estava deitado lendo a Bíblia Sagrada. A minha mãe saía, voltava, eu estava lendo a Bíblia Sagrada. A minha mãe fazia outras coisas, voltava, eu estava lendo. Um dia minha mãe procurou a minha vizinha que congregava junto conosco, e ela disse assim para a minha vizinha: olha, dona Antônia, eu acho que o Rafael está ficando doido, porque o Rafael não come, o Rafael só ora, o Rafael só lê a Bíblia, o Rafael vai nos pontos, o Rafael fica na igreja o dia inteiro, o Rafael só quer saber de igreja. E aí a nossa irmã Antônia disse: não, dona Lourdes, isso é normal. O que o Rafael tem é sede por Deus, é vontade de conhecer a Deus, ele quer se aproximar mais de Deus. Mas a minha mãe, que não era crente, não conseguia entender por que eu ficava tantas horas lendo a Bíblia, por que eu jejuava tanto, por que eu orava tanto. E aqueles irmãos que receberam muito mais do que eu, pregavam melhores do que eu, pregavam melhor do que eu, aleluia, tinha graça na vida, não faziam tanto com aquilo que receberam. E aos poucos o brilho foi se apagando, a vontade foi se esvaindo. Ficaram na igreja, mas hoje não pregam. Quando pregam uma vez no ano, e olha lá, sabe por quê? Porque receberam um talento, mas eles não negociaram esse talento, não colocaram esse talento para funcionar. O que você recebe, meu amado irmão, você não recebe para esconder, para guardar, você recebe para utilizar. Deus não te deu uma voz para você cantar quando você quiser cantar, não, mas para você cantar quando Ele quer que você cante, aleluia. Você recebeu uma chamada para liderar, aleluia. Não é para você liderar quando, onde, ou se você puder, não, é para você exercer essa função. Quantas almas você precisa, depende, aleluia, do dom, do talento, da chamada, da vocação que Deus concedeu para você. Agora depende de você. A questão é responsabilidade e compromisso. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Porque eu vou partir de uma parte aqui que eu vou ofender você nessa noite. Eu vou ofender você nessa noite. E por que eu vou te ofender? Porque, irmãos, você está muito acostumado, eu estou dizendo você no sentido geral, viu? Não é você no sentido pessoal. Nós estamos acostumados com os pregadores da internet que falam de um Deus de amor, que tolera, que suporta tudo, que só quer o coração, e nós paramos de analisar a profundidade do Deus que ama e corrige aquele que ama. E olha as consequências destas três passagens. Olha comigo aqui o versículo de número 28. Em seguida ordenou: tire o dinheiro desse servo, dei aos que têm 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será. Mas fica somente aqui? Não. Olha o próximo versículo. Agora, lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de... Ótimo. Você recebeu talentos. Você depende de você. Olha, preste atenção, escute. Esses homens receberam talento, mas não veio nenhum fiscal para ficar perto deles, para fiscalizar o que eles iam fazer ou deixar de fazer. Um dia eu estava conversando com o nosso irmão Cleucir, e o irmão Cleucir disse que abriu uma empresa e pegou um galpão para construir.
e contratou empregados para construir o galpão. Mas que um dia o dono da obra chamou o Cleocir e disse: Cleocir, conversa com os teus funcionários. Não foi isso, Cleocir? Porque quando você está aqui, todos estão trabalhando. Mas quando você sai, eles sentam e ficam boa parte do tempo sentados, conversando, mexendo no celular, fazendo coisas que não devem. Porque tem pessoas que só trabalham se tiver fiscal. Tem pessoas que só faz se tiver alguém motivando, alguém incentivando, alguém tiver próximo. Olha, esses homens receberam e o Senhor viajou, deixando a responsabilidade, a consciência de cada um. Você está entendendo isso? Foi a consciência de cada um. O talento já está na sua mão, mas você coloca ele para produzir se você quiser. Deus não vai enviar anjo, profeta, revelação, não. A questão é a sua consciência. O Espírito Santo já está dentro de você, alimentando a sua fé, alimentando a sua esperança, alimentando o seu ânimo, alimentando planos, projetos para você colocar em ação. Mas cabe a você decidir se você vai fazer ou não fazer. O acerto de contas não vem do meio. O Senhor não vai interromper a viagem. O Senhor não vai pegar o celular, mandar um WhatsApp e dizer: ei, Paulinho, o que você está fazendo com o talento que eu te dei? Entendi. Vou chegar. Darlan, o que você fez com os dois talentos, Darlan? Não, a consciência. Você que decide se vai negociar, se vai barganhar, se vai colocar em atividade, ou se vai fazer um buraco e enterrar. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo a força desse texto? Esse texto ele nos confronta, porque, meu amado irmão, Deus não vai te conceder, Ele já te deu, mas vai chegar um dia do acerto de contas, e Ele vai requerer, Ele vai buscar de você o que você fez com aquilo que Ele te deu. Aleluia! Meu amado irmão, não adianta você chegar lá e falar: não, Senhor, o Senhor não me deu. Alguém disse que o lugar mais rico que existe na terra é o cemitério. Alguém disse isso. E por quê? Porque no cemitério tem sonhos não realizados, projetos inacabados. Porque a pessoa, enquanto estava viva, ela planejava, ela projetava, ela criava sonhos. Mas em vez de ir atrás e realizar, ele só criava, só escrevia, e engavetava, armazenava, partiu para a eternidade sem colocar nada em ação. Quantos sonhos, planos, projetos estão debaixo da terra, com homens e mulheres brilhantes que não tiveram a capacidade de colocar em ação aquilo que Deus havia concedido a eles. Meu amado irmão, a questão não é o quanto você recebeu, a questão é o quanto você vai gerar com aquilo que você recebeu. Pastor, eu recebi pouco, não tem problema, multiplica isso. Eu já disse que, aleluia, preste atenção, vou dizer para você: só aprende a pregar pregando, só aprende a pastoreando. Ah, pastor, eu estou esperando ficar preparado. Eu disse para você: qual é o pior pregador? Irmãos, você não ouviu isso? Eu ouvi o irmão dizendo para mim: irmão Rafael, os irmãos preferem ouvir o diabo do que ouvir você pregando. Eu ouvi isso. Você acha que eu não pensei em desistir? Você acha que eu não pensei em parar? Quantas vezes? Mas eu havia feito uma aliança com Deus, um projeto com Deus, dizendo: Senhor, quando me vier a oportunidade, eu irei aceitá-la e vou pregar, vou ensinar, onde quer que seja, para quem quer que seja. Me dê oportunidade, só isso. Há um texto em Eclesiastes que diz assim: tudo quanto te vier à mão, faz conforme a tua força, porque o lugar onde você vai não há obra nenhuma. Ou seja, hoje é o tempo oportuno. Tive uma oportunidade para pregar para ele: pastor, mas eu sou acanhado, eu sou tímido, eu não consigo. Meu amado irmão, aleluia, você só aprenderá fazendo. Vocês não estão entendendo? É claro que eu não quero ser ignorante aqui, falando que todos vão pregar. Eu nem sei que todos têm o ministério da palavra. Eu estou dizendo o seguinte: só aprende a fazer fazendo. Ah, não, pastor, vou esperar. Espera o noivo chega. Espera o Senhor chega. Espera, aleluia. E Cristo vem. Espera e a vida passa.
segundo a capacidade de cada um. Mas você recebeu dom, você recebeu talento, recebeu oportunidade. Aleluia, pastor, mas as pessoas não veem. A questão não é aquilo que os outros veem, a questão é o que você vê que Deus falou com você. Porque tem pessoas que olham para nós e não veem o talento que nós temos. O importante não é o que as pessoas veem, o importante é que Deus viu você e concedeu concedeu a você. Você foi chamado, você foi vocacionado. Jesus te concedeu dons, talentos, oportunidades, condições. Então, meu amado irmão, coloca isso para funcionar. Aleluia, coloca esse talento, aleluia. Aquele que recebeu 5, ele duplicou, foi para 10. Recebeu 2. Mas o que recebeu 1? Você Paulo tem gente que fala, cara não pega mesmo. Cara não pega, mas se eu fosse o cara, eu pegaria também. Olha como não pega nada. Aí a pessoa só olha o lado positivo, né? O cara não tem voz, olha, Deus batizou, o cara é do Espírito Santo, ele tem uma graça. Se eu tivesse o cara também, eu também pregaria. A pessoa ela olha, não pode, mas ela não olha a caminhada. Você reparou nisso? Esse dia eu estava na sede. Na nossa última Santa Ceia. E as irmãs que organizavam a Santa Ceia comprou um pouco de suco de uva. E a minha esposa chegou lá e disse assim: Rafael, acabou o suco, é muita gente que vai para a Santa Ceia, são 8 igrejas, provavelmente o suco de uva não vai dar. Eu falei, meu Deus, mas e aí? Eu fui dirigindo o culto. Eu estava dirigindo o culto, ela me tirou de cima do culto. Ela disse, você vai ter que comprar. Eu olhei o meu carro, estava fechado com outro carro atrás. E o carro era do irmão Cícero. Ela falou, pega o carro do Cícero e vai. Eu liguei o carro, quando eu saí, a porta abriu. A porta foi fechada. Irmãos, imagina eu, 1,80m, sentado no banco do Espírito. Um calor dos infernos vindo com a minha. Daí a partida saía aquele carro, não entrava primeiro, não entrava segunda. Aquele que eu dei o que fazer, não consegui chegar ao carro, ele entrar na esquina. Como o dono sabe os defeitos do carro mesmo. Mas eu tinha acabado de ver o carro na hora. Quando eu virei a esquina, a porta foi lá na frente. Eu só escutei o cara gritando, irmão, fecha a porta! Quando eu segurei, eu abri uma outra. Irmãos, eu fiquei apertando, cheguei ao mercado fechado. Fui para isso foi dando uma raiva tão grande, Foi aumentando aquele nervo, foi aumentando aquela raiva. Cheguei lá, fui lá, peguei o suco de uva. O carro engatava de novo, a porta abriu, quase que eu acertei outro carro. Falei, meu Deus, como eu vou chegar? Quando eu cheguei, eu estava tão nervoso. Os carros já tinham parado todo no estacionamento, não tinha lugar para estacionar. Aí a minha esposa falou, Cristal, que para aqui na frente da igreja. Eu fiquei com nervoso. Estacionei o carro, abri as duas portas abertas, ele não fechava. Desci o carro, mas eu falei, você está nervoso, por quê? Estava no meio do culto, culto abençoado, você tira no meio do culto, pega esse carro, as portas abrem, quase bati, não achava suco de novo para comprar, chego aqui, tudo desse jeito, nervoso demais. Aí eu peguei algumas coisas, fui para o meu carro guardar. Quando eu estou indo para o meu carro guardar, veio um moleque, uma criança, uns 8, 9 anos, e ele veio atrás de mim, e eu só vi o vulto dele, e eu pensei, meu Deus, chego carro ruim, esses calor infernal, lá vem esse moleque me encher as paciência. E quando eu virei para dar uma resposta no menino, o menino abraçou as minhas pernas. Quando ele abraçou as minhas pernas, eu desmontei. Eu estava armado para bater no menino ali, não no sentido real, no sentido figurado, né? Para falar, o que você quer, moleque? Ele me abraçou, olhou para mim e disse, esse aí é pregador. Irmãos, eu sou horrível, me perdoe, Jesus, me perdoe. Porque às vezes as condições que nós estamos impedem que nós enxerguemos quem realmente nós somos. Os irmãos estão entendendo? Às vezes o seu desemprego, as crises conjugais, os problemas ministeriais, tudo isso faz com que nós venhamos perdendo o foco de quem nós somos, da chamada que nós temos, do ministério que Deus nos chamou, para onde Deus está nos guiando. Aí Deus permite que situações oprimem e comprimem cada vez mais, para que eu e você fiquemos cada vez mais perturbados. Mas como no meu caso, uma criança na sua simplicidade chegou e me abraçou, eu me desmontei. Eu olhei para aquela criança e o nervosismo passou.
passou, a raiva passou, tudo foi embora. E eu disse: oh, se eu tivesse oportunidade, hoje eu pregaria uma mensagem, eu entrei na igreja querendo pregar. Por quê? Porque alguém me contagiou ali fora. Você recebeu algo da parte de Deus. Não deixe ninguém apagar. Não deixe ninguém desmotivar você. Não deixe nada entristecer você, a ponto de você pegar o seu talento, o seu dom, a capacidade que Deus te deu e você enterrar. Porque vai chegar um momento que você vai encontrar com aquele que te chamou, com aquele que te escolheu, aleluia. Você já parou para analisar que no meio de tantos servos, esse Senhor escolheu 3 e confiou o dinheiro dele a eles? Ou seja, o Senhor confiou. O meu Deus, o teu Deus olhou para mim, para você, independente da nossa capacidade, independente de quem nós somos, Deus confiou. Deus te deu talento, Deus te deu missão, Deus te deu graça, Deus te deu coisas, meu amado irmão, minha amada irmã, aleluia, maravilhosos. Você só precisa colocar em ação. Aleluia. Você só precisa colocar em ação. Quando o Senhor mandou chamar aquele que não multiplicou, olha a frase dele: o que recebeu 5, duplicou, foi para 10. O que recebeu 2, foi para 4. Mas aquele que recebeu um único talento, desprezou o talento, ou guardou o talento. E quando o Senhor lhe chamou para o acerto de contas, olha que palavra forte: acerto de contas. Qual foi a frase dele? Olha o que ele disse aqui, olha. Versículo 26. Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não planta e ajunta onde não semeaste. Tive medo de perder. Irmãos, a incapacidade desse homem, ele tentou transferir para Deus, dizendo assim: Senhor, é o seguinte, como eu sei que o Senhor é muito severo, eu sabia que se eu fosse negociar o seu talento e eu perdesse o seu talento, o Senhor é aquele que colhe onde não planta. De uma forma figurada, o Senhor é muito enérgico. É muito fácil transferir responsabilidades. A Bíblia começa, contando a Bíblia, no capítulo 3, fala sobre isso. Adão que transfere a responsabilidade do pecado para ela. Ela que transfere a responsabilidade para a serpente. Quando nós formos chamados para encontrar com o Senhor, o que você vai falar? Vai transferir a responsabilidade? Dizendo: não, Senhor, eu não fiz por causa do Cleocir, do presbítero Cleocir, eu não fiz por causa do diácono Moisés, não, Senhor, eu não fiz por causa do Senhor. Você se lembra do que o texto diz? Se você me conhece e sabe que eu sei para onde não plantei, por que não pegou meu talento e negociou com os bancários? Para que eu pudesse pegar pelo menos os juros. Pelo menos os juros. O que eu quero dizer, irmãos? Deus quer alguma coisa de você. Só que Deus quer alguma coisa de você porque você tem capacidade. Você é uma pessoa que tem capacidade de produzir. Aleluia. Se você não tivesse capacidade de produzir, você já tinha sido cortado. Aleluia. Porque no livro de João, capítulo 15, diz assim: que a árvore que não produz, ele corta. Aleluia. Você tem capacidade para produzir, mas só depende de você produzir ou não. Você está entendendo isso? Mas eu quero analisar com você não somente a questão de você receber, mas o resultado. Eu falei com você que existem 3 parábolas no capítulo de número 25. A primeira parábola ela termina no versículo de número 13. Mas o 12 diz assim: olha, mas ele respondeu: a verdade é que eu não te conheço. Aquelas virgens imprudentes que não levaram azeite de sobra, para quando acabasse o azeite que estava lá na lamparina. Aquelas virgens imprudentes que saíram para comprar, quando elas voltam e a porta está fechada, elas batem. O noivo chega na porta e ela diz: nós também somos virgens. E a resposta é: eu nunca te conheci. Não, mas me deu oportunidade. Não. Enquanto a porta estava aberta, tinha oportunidade. Aí o versículo 13
se diz assim: portanto, vigie, porque não sabe o dia ou a hora que ele vem. Meu amado irmão, hoje é o dia oportuno. Não jogue para depois. Tem muita gente que diz assim: eu vou investir o meu tempo, o meu talento, as minhas condições hoje para estruturar a minha vida, para estabilizar a minha vida financeira, porque lá no futuro, quando eu já for uma pessoa bem sucedida, aí eu vou ter mais tempo, eu vou poder pregar mais, vou poder congregar mais, vou poder me doar mais à obra. Meu amado irmão, esse tempo que você acha que poderá chegar, pode não vir. Hoje é o dia aceitável. Agora. Eu não estou dizendo que você não possa e não deva investir nos seus sonhos. Eu não estou dizendo que você não deva estudar, não deva trabalhar. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você tem que colocar proporcionalmente a chamada de Deus, o dom de Deus, acima, além. Porque você planeja algo para o futuro. Essa semana, o Brasil foi impactado principalmente no negócio. Eu não conhecia o cantor, os irmãos, só da música que pode ter conhecido. O cantor gospel na Bahia, 30 anos, está cantando, de repente teve um infarto. Quantos anos? Ontem na sede, a irmã teve a oportunidade, trouxe uma mensagem antes que eu começasse a pregar. E ela dizia que ela estava orando de tarde e Deus falou com ela que queria ceifar alguém. E ela está transmitindo a palavra. Ela acaba a palavra e ela sai na porta. Uma moça que estava visitando a igreja, saiu de dentro da igreja e recebeu uma mensagem do seu pai e foi ver o que era a mensagem. Uma amiga dela, de 28 anos, morreu de infarto. Meu Deus! Eu estou usando esses exemplos para dizer para você, meu amado irmão, hoje é o dia oportuno. Não enterre o seu talento. Use aquilo que Deus te deu. Porque você pode estar planejando um tempo que não chegará. Hoje é o dia oportuno. A segunda parábola termina no versículo de número 30, aonde diz assim: tire o talento desta pessoa e dê para aquele que tem 10. Porque aquele que não tem, até o que tem se lateando. E a conclusão é: amarre ele e lance nas trevas exteriores. O servo que é mau, o servo que é infiel, o servo que é imprudente, o servo que não, aleluia, faz aquilo que o Senhor exige dele, será lançado nas trevas exteriores. E a última parábola, a última história do capítulo 25, termina no versículo de número 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse capítulo 25 narra 3 histórias. O final é ou porta fechada ou porta aberta, ou céu ou inferno, ou vida e abundância, ou castigo eterno. Mas todos eles, a responsabilidade está no divino. As mulheres que têm a responsabilidade de levar o azeite, os servos que têm a responsabilidade de trabalhar com o talento que não era deles, e depois as ovelhas que tinham a responsabilidade de procurar aqueles que tinham necessidades. A iniciativa não é do cobrador, a iniciativa é daquele que será cobrado. A iniciativa deveria ser das prudentes. A iniciativa deveria ser de quem recebeu o talento. A iniciativa deveria ser daqueles que deveriam ir e suprir a necessidade daquele que estava preso, daquele que estava doente, daquele que precisava de outra coisa. Mas o fato dele não ter iniciativa, o fato deles simplesmente ficarem de boa, pesou no acerto final. Você está entendendo, meu amado irmão? Não pense que você vai passar ileso. Não pense que as suas desculpas serão aceitas por aquele que enxerga e vê quem você é. Eu preguei aqui na igreja alguns dias atrás, eu disse que olha o nosso Deus, irmãos. No planeta Terra hoje nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas. Só no Brasil são 211 milhões de pessoas.
crentes, cristãos, protestantes, evangélicos, pessoas que acreditam em Jesus, mais ou menos 2 bilhões de pessoas neste mundo. O nosso Deus ouve a todos. Ele não só ouve as nossas palavras, Ele ouve os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Jesus disse que, aleluia, em João, em Apocalipse, ele é apresentado como aquele que tem olhos como chama de fogo. Ou seja, ele vê tudo, ele esquadrinha tudo, ele conhece tudo. Ou seja, ele conhece você melhor que você mesmo se conhece, teu amado irmão. Ele me conhece melhor que eu mesmo me conheço. Aleluia. Ele depositou e confiou em mim a ponto de me dar talentos. Ele olhou em você e confiou em você e depositou talentos em você. E Ele não está do lado tentando motivar você a fazer. Ele não está do teu lado fiscalizando se você está fazendo ou não. Ele simplesmente está confiando na sua consciência. Se você que recebeu está pregando, louvando, evangelizando, se está liderando, se está fazendo, ou simplesmente pegou o talento, enterrou o talento e disse: não, ainda não é tempo, vai chegar o tempo. O amado irmão, hoje, se ouvirmos a voz do Senhor Deus, hoje. Finalizo essa palavra dizendo: você pode ter recebido tanto quanto outros irmãos. Mas a questão não é a quantidade que você recebe. A questão é a fidelidade que você demonstra, negociando, produzindo aquilo que você recebeu. Você está entendendo isso? Esses dias eu ouvi uma ilustração de um pregador que estava pregando. Ele disse que na igreja da mãe dele, na internet, acho que os irmãos já viram isso, ele fala que na igreja da mãe dele, ele conheceu um irmão que, não sei quantos anos, 30, 40, 50 anos, aquele irmão foi porteiro na igreja. Ele não foi diácono, ele não foi presbítero. Outras pessoas aceitaram Jesus e gradualmente foram crescendo ministerialmente, mas aquele irmão não. E ele não deixou de servir a Deus, pelo contrário, ele continuou servindo a Deus com maestria, com vontade, com fidelidade. Porque a questão não é o quanto você recebe, a questão é o quanto você é fiel com aquilo que você recebe. Você pode não ter sido chamado para ser um cantor que vai abalar o mundo. Porque quando eu aceitei Jesus, quem fala isso é o Lula Darlan, o senhor que fala, né? Quando aceitou Jesus, a vontade era pregar Camboriú, e Camboriú era o palco, né? Eu vou pregar, eu também. Ele dizia: eu estou com Camboriú, eu estou café. Meu irmão, misericórdia. Não passei nem no bairro do Camboriú, que aqui embaixo, que é pertinho de nós aqui. A questão não é o quanto você recebeu, mas é como você lida com aquilo que você recebeu. Escolhe de permitir. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia, meu Deus. Irmão, irmã, preste atenção. Você recebeu. Você vai entender, vou repetir novamente. Você recebeu. Presbítero, o senhor recebeu. Presbítero, você recebeu. Não diz, você recebeu. Não é que você vai receber, não diz que você recebeu. Porque o texto diz que ele concedeu os seus talentos. Tem, está em você, está inserido. Agora, o que você vai fazer? Todos os cultos nós estamos aqui pregando. E o culto serve para isso, para motivar você, para despertar você, para abrir os seus olhos. Não saia desse culto como a audiência do profeta Isaías. Você já leu o capítulo 53 de Isaías? O capítulo 53 de Isaías é o capítulo mais bonito da Bíblia, para mim, pessoalmente. Mas você já viu como que ele começa? Ele começa assim: olha, quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, está pregando, entra no ouvido, estragou. Ou seja, a mensagem não gera mudança, não gera transformação, não faz com que a pessoa se alinhe segundo os planos e projetos de Deus. Não, amado irmão, tenha fé, ouça essa palavra, coloque ela em prática e use o talento que Deus te concedeu. Eu vou pedir para você segurar a mão dessa pessoa linda, maravilhosa, que está do seu lado direito, também do seu lado esquerdo. Eu quero orar com você, porque eu também recebi talentos. E às vezes eu também estou escondendo talentos, às vezes eu também estou guardando talentos. Querido Deus, ou Espírito Santo, o Senhor tem dado talentos a homens e mulheres que estão me ouvindo nesta noite. Pessoas chamadas, vocacionadas,
Você vai ser mais. Pessoas que têm esse Deus talento. E o Senhor quer que eles usem esse talento. A iniciativa é de quem recebeu. A responsabilidade é de quem recebeu. O compromisso é de quem recebeu. Aleluia. Um dia veio uma seca de fogo. Meu Deus, haverá um dia dessa coisa anunciando. Aonde o Senhor exigirá não somente talento, aleluia, não somente dinheiro, não somente dom, mas exigirá, aleluia, que fizemos com o próprio talento, a multiplicação, a produção. A questão não é só utilizar o talento, mas é multiplicar esse talento. A questão não é só usar esse talento, mas é levar esse talento a uma potencialização maior. Essa noite, Senhor, eu sei que eu estou falando com evangelistas, eu sei que eu estou falando com missionários, eu estou falando com homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor, aquele que o Senhor depositou talento, unção, graça, autoridade, poder. E esse poder é capaz, Senhor Deus, de ganhar almas para o meu reino, de levar vidas à salvação, à transformação. Nesta noite, Jesus, por isso,